Olá pessoal, tudo bem? Eu sou Lissandra, mediadora de História do Polo de Jacarepaguá. E vim aqui hoje resolver alguns exercícios com vocês e retomar alguns conteúdos que já foram apresentados na semana 1 a 9. A ideia é fazer uma relação com os vídeos e com os capítulos da apostila que nós temos usado. Vamos lá? Bem, a gente começa no capítulo 2 porque o capítulo 1 da apostila de História é um capítulo introdutório. Então, no capítulo 2 é que de fato começa o conteúdo. E lá no capítulo 2, a gente estudou as sociedades indígenas americanas, africanas e asiáticas entre os séculos 14 e 15. Os vídeos das semanas 1, 2, 8 e 9 abordam esse conteúdo. Lá então você viu as Américas antes da expansão marítima, as estruturas complexas e diversificadas que já existiam e o comércio entre os continentes africanos, asiático e europeu. Então, sobre a América, vocês viram os povos Azteca, Maia, Inca, Tupi, Esquimó. Esse mapa eu retirei da apostila de vocês, que está na página 13, e ele demonstra a ocupação de todo o território da América, norte, central, sul, com diferentes povos. Ou seja, importante para entender toda a diversidade que existia nessa região antes da chegada dos europeus. E com isso, identificar o processo colonizador, a questão da conquista, que será visto nos capítulos mais à frente. Na Ásia, vocês viram a China, o Japão e a Índia e como esses povos se relacionavam, assim como a estrutura política, administrativa. Eu coloquei o exemplo aí da Rota da Seda, que é um produto de grande valor nesse período e que vai ser a principal rota comercial nesse momento anterior à expansão marítima. Em relação à África, você viu os reinos subsaarianos, o reino de Gana e o Império do Mali. Também entendeu como que essa região vai prosperar com a expansão muçulmana, a expansão do Islã. Qual é a relação, então, do crescimento do comércio, da questão cultural e científica. Para isso, então, a gente vai fazer uma questão do Enem de 2017. Essas questões estão no site lá do PVS, na parte de material didático, no caderno de exercícios. Todas elas que vamos resolver hoje foram retiradas de lá, tá bom? Bem, outra dica que eu quero dar para vocês, antes de começarmos a resolver essa questão, é que quando você pega uma questão de história, é importante sublinhar ou destacar aquilo que é o comando da questão ou que vai te ajudar a resolver. Não esqueça, que a questão do Enem normalmente é grande e ela é extensa. É importante você, conforme for realizando a leitura, ir sublinhando aquilo que de fato é importante. Eu já fiz isso para dar um exemplo a vocês. Então vamos lá. No Império Africano do Mali, no século XIV, Tombuctu foi o centro de um comércio internacional, onde tudo era negociado: sal, escravos, marfim. Havia também um grande comércio de livros de história, medicina, astronomia e matemática, além de grande concentração de estudantes. A importância cultural de Tombuctu pode ser percebida por meio de um velho provérbio: o sal vem do norte, o ouro vem do sul, mas as palavras de Deus e os tesouros da sabedoria vêm de Tombuctu. Bem, uma explicação para o dinamismo dessa cidade e sua importância histórica no período mencionado era, e aí vem as opções A, B, C, D e E. A importância de sublinhar, como eu disse, a questão é você ir destacando aquilo que vai te ajudar a responder. Se eu estou falando do período do século XIV e dizendo que a cidade de Tombuctu, que é uma cidade importante do Império Mali, como um centro comercial, eu já posso procurar nas minhas questões, nas minhas alternativas, melhor dizendo, o que melhor se refere para responder, Então ele diz que a cidade de Tombuctu era importante por estar isolada. Como ela estaria isolada se ela é um importante centro cultural, A letra B fala da exploração intensiva de recursos naturais. Ora, mesmo que você não se recordasse dessa parte do conteúdo, pelo comando da questão, você vê que eles estão falando de um lugar que é um centro de comércio, e não necessariamente de exploração de recursos naturais. É mais um ponto de passagem. Letra C fala da posição relativa nas redes de circulação. E aí sim, eu começo a aproximar aquilo que é a resposta. Por quê? Porque eu estou falando de uma cidade que era passagem importante entre os reinos ou entre as regiões africanas. A letra D fala sobre o tráfico transatlântico da mão de obra servil. Ora, apesar da questão fazer menção ao comércio de escravos, ele está perguntando qual seria a explicação para o dinamismo.
E isso seria um dos fatores, e não a explicação como um todo, tá bom? A competição econômica dos reinos da região, fala na letra E. Nesse período do século XIV, o Império Africano do Mali centraliza a cobrança de impostos, o centro comercial, então não havia aí uma competição. Mesmo que você não se lembrasse da importância da cidade de Tombouctou como uma cidade que era um centro de comércio, a questão, né, o comando da questão já te trazia, conforme eu marquei para vocês. Sendo assim, a resposta que se encaixa, né, a importância histórica nesse período que está sendo abordado na questão é a letra C, a posição relativa nas redes de circulação. No capítulo 3, você vai ver as transformações da Europa Ocidental entre os séculos XIV e XVI. Esse conteúdo estão disponível nos vídeos da semana 3, 4 e 5. Importante entender que este é um processo que não acontece da noite para o dia. A Europa não sai de Idade Média para a Idade Moderna assim. Na verdade, fatores internos e externos vão contribuir para essas transformações. Você estudou a crise da sociedade feudal e todas as questões que envolveram a fome, a guerra, a peste e a questão das revoltas camponesas, que dificultam, então, a manutenção daquele tipo de sistema. A formação dos Estados modernos, que seria a centralização política, então, dos reinos na Europa, fazendo com que surja uma nova forma de organizar administrativamente a Europa, não somente administrativamente, como também a questão da economia, com a adoção das práticas mercantilistas, de acumulação de metais, de busca por novos territórios, o renascimento cultural e a reforma protestante, que nos aspectos culturais serão importantes para a mudança, né, do comportamento, no pensamento, na forma de agir desse homem moderno. Tudo bem? Vamos fazer uma questão que é do CEDERJ do 2016-1. Essa também é uma questão que está no caderno de exercício de vocês. De novo, eu marco aquilo que vai me ajudar a responder a questão. Você também deve fazer isso no seu caderno. O século XVI é o primeiro polo de espírito moderno, a primeira afirmação, ainda presa à herança de um clima mental e social, que revoluciona as ordens do ser, pensar e crer. O Renascimento afirma-se como uma ousadia moderna em nascimento, uma grande revolução ainda a brotar, uma idade de transição, que é a bússola de origem da modernidade. Bem, a questão quer saber a principal característica do Renascimento. Com isso, você, lendo o comando da questão, já sublinhou aquilo que de importante ela traz de informação. O renascimento cultural, ele está justamente dentre os fatores que ajudam, né, a formar a idade moderna. Renascimento cultural esse que você já estudou nos vídeos e também já leu na apostila, que está ligado àquela releitura das obras greco-romanas, uma releitura de um pensamento voltado para o homem, né, o indivíduo, a ideia do antropocentrismo, a ideia da valorização das ações humanas. Com isso, fica fácil responder a questão: qual das alternativas melhor se encaixa na característica do Renascimento? Letra A concepção antropocêntrica e a valorização das potencialidades humanas. Por que a letra B não podia? Porque diz, né, que é o testemunho do protagonismo da burguesia liberta dos entraves da era moderna. Não é a era moderna que está trazendo entrave para a burguesia, pelo contrário. A era moderna está colocando a burguesia em protagonismo. Letra C fala da repulsa à cultura greco-romana, não pode, pelo contrário, o Renascimento é uma releitura dessa cultura, e a letra D fala de uma declaração de uma nova concepção artística e o desprezo ao conhecimento científico. Ao contrário, né? Vocês estudaram, por exemplo, que pensadores como Leonardo da Vinci eram extremamente importantes no desenvolvimento de novas formas de arquitetura, de pintura, de olhar, né, para a anatomia, ou seja, é um momento de muita prosperidade no campo científico. Então, a resposta correta é a letra A. Vamos fazer outra questão que aborda o período aí do capítulo 3, sobre absolutismo. Mais uma vez, eu marquei para vocês aquelas palavras-chave importantes quando você estiver resolvendo uma questão de história. Para alguns autores, o absolutismo seria um sistema político ancorado no mercantilismo. Gente, lembra, o mercantilismo é a forma, né, a organização econômica que vai ser adotada
pelos estados modernos, que centraliza as decisões políticas ou econômicas na figura do Estado, na figura do rei. O mercantilismo, então, denota uma intervenção nacional ou moderna, né, do Estado na economia, ao contrário do que, por exemplo, se verá no século XVIII em relação ao liberalismo. Mas também isso é um papo mais para frente. Só para mostrar para vocês que quando a política ela muda e ela centraliza as decisões na figura do rei, do soberano, na transição aí da Idade Média para a Idade Moderna, eu também tenho uma nova forma de organizar a questão da economia, né? Eu vou valorizar o comércio, né, o mercado, e esse mercado e esse comércio estão centralizados naquilo que o Estado decide para ser produzido ou ser seguido. Por conseguinte, é correto afirmar que as principais características do mercantilismo são. E aí você, nesse caso, precisava lembrar que se o mercantilismo é uma prática econômica do absolutismo, ela é uma prática centrada no Estado. Sendo assim, a resposta correta é a letra C. A essencial presença do Estado e o protecionismo alfandegário. O que é o protecionismo alfandegário? É a proteção ao mercado, né? Criar taxas que sejam favoráveis à formação de uma economia que esteja sempre no topo, né? Uma economia que esteja no positiva, nunca esteja no negativo, né? A ideia do superávit da balança, né? A balança comercial estar favorável, ou seja, a economia está sempre no positivo e não no negativo. Com isso, se criam taxas, se criam proteção ao mercado interno e incentivo, né, à exportação. Todas as outras alternativas, elas vão trazer alguma característica que não condiz com o mercantilismo, como a escassez de riquezas. Pelo contrário, o mercantilismo, né, uma das práticas do mercantilismo é o acúmulo de metal precioso, né? A ausência do Estado e o liberalismo econômico não é a marca do mercantilismo, porque isso só vai acontecer lá para o século XVIII, mais para frente, tá bom? E a letra D fala do apego à acumulação de metais, o que estaria correto, porém, a ausência do Estado na política econômica. Lembra sempre que o mercantilismo está diretamente associado ao absolutismo, que é a centralização política, tudo bem? Por fim, a gente vai ver o capítulo 4, né? Falando da expansão marítima europeia e as novas relações com os africanos e asiáticos. Notem, se eu estou falando de novas relações, faz todo sentido aquilo que eu chamei a atenção para vocês lá no capítulo 2. Essa relação já existia, só que agora a dinâmica será um pouquinho diferente. Você vai encontrar esse conteúdo nos vídeos da semana 6 e 7, tudo bem? A ideia é você lembrar que a expansão marítima é um projeto político-econômico desta época. Todos os estados que se tornarão centralizados vão lançar a sua embarcação, os seus barcos, vão lançar a sorte aí ao mar em busca de novos territórios, em busca de metais preciosos. Isso é uma lógica política da época. Com isso, o que você estudou é que houve o pioneirismo dos reinos ibéricos, principalmente porque esses reinos, além de ter experiência nas navegações, né, serem países, serem estados, né, serem regiões que já praticavam, né, a navegação, são reinos que vão se centralizar primeiro, vão se tornar Estado moderno primeiro, como é o caso de Portugal e Espanha. Novas relações com a África e a Ásia, como eu disse no início aqui da exposição sobre o capítulo, e a chegada ao Novo Mundo. Novo Mundo em aspas, por quê? Esse mundo não era novo, ele já existia, como vocês viram no capítulo 2. Mas para os europeus, ele era totalmente desconhecido. Daí a ideia que eles vão nominar de Novo Mundo essas regiões. E a expansão cultural e religiosa. Entender que a expansão marítima ela não foi apenas um fator econômico. Ela também vai trazer trocas culturais, trocas entre práticas e costumes, além também de doenças, etc. E a expansão do cristianismo, né? Seja ele através dos estados modernos católicos, seja ele através dos estados modernos protestantes. Coloquei 2 mapas, né, para ilustrar que vocês também já estudaram as primeiras regiões, né, que vão ser
ocupadas aí, que vão estar no processo de expansão marítima. A primeira imagem, o primeiro mapa, fala da expansão marítima da Espanha, chegando na região da América Central, das viagens aí de Colombo, e o mapa 2, que está aí do lado, vai falar das primeiras conquistas de Portugal na região do norte da África, Celta, Cabo Bojador, a região de Açores, da Ilha da Madeira, mostrando então o processo, né, de expansão marítima. Nesse mapa, onde mostra a expansão marítima portuguesa, eu tenho, né, podemos dizer assim, o progresso dessa expansão. Reparem, né, que você tem a conquista de Celta em 1415 e apenas em 1555 a chegada, né, desses portugueses na região da região asiática. Né, o tempo, então, que se leva para fazer todo esse processo de descoberta de novas rotas. A ideia é você perceber que essas relações, elas são ressignificadas, são ampliadas. A forma como Portugal, então, ao conquistar novos territórios na Índia e na África, na Ásia, né, vai redefinir a política internacional aí desses estados modernos. E aí, fazendo uma questão do Enem, a questão número 8 do caderno de vocês, uma questão que traz, numa abordagem, dois pontos importantes que você estudou. A primeira é a expansão marítima e a segunda é justamente aquilo que dizia a vocês quando falávamos do capítulo 2. A diversidade que existia no território e que foi negligenciada por esses europeus. Eu pede, ao comparar os textos, as formas de designação dos grupos nativos pelos europeus durante o período analisado são reveladoras do quê? E aí você tinha que perceber que a expansão marítima, né, quando ela ocorre, e a forma como os europeus vão se dirigir para os nativos, né, para aqueles que aqui já ocupavam o território da América, é uma forma extremamente preconceituosa e etnocêntrica. Daí a resposta correta ser o quê? A letra C, compreensão etnocêntrica acerca das populações dos territórios conquistados. Espero ter ajudado vocês. Uma ótima semana e bons estudos. Tchau, tchau.